Bilhões de pessoas têm em comum o fato de pertencerem a uma sociedade urbana marcada pelo consumo desenfreado. Cada um escolhe o que quiser, como quiser e quando bem entender. Mas controlar as finanças é tarefa difícil. Não para aqueles que frequentaram aulas de educação financeira. Nessas aulas, a lição número 1 é mudar comportamentos e repensar o que é essencial na vida. Olá, está no ar mais um Conceito e Ação. Para conversar conosco sobre educação financeira, eu recebo aqui no estúdio Adenias Gonçalves Filho, educador e consultor financeiro, e Miriam Lund, planejadora financeira e professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Olá, Miriam, Adenias, tudo bom? Tudo Sejam bem? bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Onde a gente vai falar desse malabarismo diário para o brasileiro, que é chegar no final do mês sem dívidas e com um pouquinho de dinheiro sobrando, né? E o que fazer com esse dinheiro depois, né? Como é que a gente investe esse dinheiro? Qual a melhor opção? O que a gente pode fazer com esse dinheiro suado que sobrou no final do mês? Isso é educação financeira, não é, Adenias? Sem dúvida. Isso é o início do planejamento financeiro, né? A grande questão é que nós, brasileiros, nós não fomos treinados para gerar patrimônio e esse patrimônio pagar o nosso padrão de vida, né? A grande maioria da população foi treinada para trabalhar e pagar conta. Então, a gente quer desmistificar um pouquinho esse lado de como a gente pode trabalhar melhor com o nosso dinheiro. O que é mais difícil para o brasileiro? É chegar no final do mês e ter um dinheirinho para investir ou saber investir? Primeiro que se esperar o final do mês para investir, não vai ter dinheirinho. Então, boa. Primeira dica muito boa. Esse é o primeiro segredo. A gente, para investir, tem que pegar o salário na hora que recebe e tirar o que você quer. Então, desse dinheiro eu vou tirar 10%, eu vou tirar 20% e já aplicar como se fosse um imposto. Você já coloca dentro do orçamento e esquece que esse dinheiro existe, como se ele fosse um imposto. Porque se esperar o final do mês, não sobra dinheiro. Eu quero mostrar agora o trechinho de um vídeo, num filme, na verdade, chamado Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, produzido em 2010 e dirigido por Oliver Stone, e que tem Michael Douglas no papel principal. Vamos dar uma olhadinha? Depois de cumprir pena por práticas ilícitas no mercado financeiro, Gordon Gekko sai da prisão e, como não pode mais operar nesse mercado, escreve um livro em que critica o comportamento ganancioso dos grandes investidores e o divulga fazendo palestras. Parece que a ganância ficou mais gananciosa, com um pouquinho de inveja misturado. O pessoal do fundo hedge foi para casa com $50 mil por ano. Então o banqueiro olha em volta e diz: a minha vida é entediante. E começa a alavancar os juros para 40 por 1, 50 por 1, com o seu dinheiro. Não o dele, com o seu. Porque ele pode. Você deveria pegar emprestado, não eles. E a parte interessante da negociação é que ninguém é o responsável. Porque todos acreditam na mesma mentira. No ano passado, senhoras e senhores, 40% de todo o lucro corporativo americano veio de serviços financeiros, não de produção, nem nada que remotamente tenha a ver com as necessidades do público americano. A verdade é que somos todos parte disso agora. Bancos, consumidores, estamos movimentando dinheiro em círculos. Pegamos $1, enchemos de esteroides e chamamos de alavancar. Eu chamo de esteroide bancário. Me consideram bem esperto quando se trata de finanças. Esse cara é muito bom mesmo. Talvez eu tenha passado tempo demais na prisão, mas às vezes é o único lugar para se permanecer são. Olhar através daquelas barras e dizer: ei, será que todo mundo lá fora perdeu o juízo? É claro, feito água para quem presta atenção. A mãe de todo o mal é a especulação. Dívida alavancada. Para no final, pegarmos mais dinheiro emprestado. E eu detesto dizer isso, mas é um sistema comercial de falência. Não vai funcionar. E é sistêmico, maligno. E é global. Como um câncer. É uma doença.
e temos que combater. Como faremos isso? Como vamos alavancar essa doença a nosso favor? Bom, eu vou contar para vocês. 3 palavras. Comprem meu livro. Hã? Esse foi um caso real, não é? É um caso real. O que você... É muito difícil para a gente, para o cidadão comum, entender de mercado financeiro, essas palavras todas. E é uma coisa que, enfim, está longe da gente. É sempre assim? Tem como isso ficar mais perto da gente, a gente entender melhor isso Eu tudo? acho que o primeiro passo, quando se fala em educação financeira, até chegar no nível do planejamento financeiro, que é um pouquinho mais à frente, né, é nós nos conhecermos financeiramente. Né, porque a grande questão é o autoconhecimento. Como é que eu funciono com relação ao dinheiro? Quais são os meus hábitos de consumo? Então, eu uso um quadripé, vamos dizer assim, de conceitos que são extremamente simples, objetivos e levam as pessoas a fazerem uma reflexão, que é o diagnóstico. Como é que eu funciono? Ou seja, da mesma maneira que as pessoas fazem o seu diagnóstico anualmente, quando vai ao médico, né, da nossa saúde física ou mental, a pessoa tem que fazer o seu diagnóstico financeiro, pelo menos uma vez por ano. Então, nesse sentido do diagnóstico, é por um período, pelo menos, de 30 dias, e uma coisa importante, quando se fala de planejamento financeiro, não se faz fora da família. Dificilmente você consegue fazer sozinho a sua organização. A menos que quem more sozinho, é independente completamente. Mas, a rigor, a educação financeira começa dentro da família. A gente citou um pouco das crianças e começa assim. É importante, desde a tenridade, começar a se falar desse planejamento financeiro, envolver os sonhos, porque nós temos os nossos sonhos individuais. O pai tem, o filho tem, a mulher tem. E os nossos sonhos coletivos, como é que fica? Então, nós temos que contemplar, nessa reunião de família, quais são os nossos sonhos e fazer o nosso diagnóstico. Quer dizer, basicamente, sentar todo mundo e conversar o que a gente vai querer fazer, onde é que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Exatamente, porque quando a gente estimula esse lado dos nossos sonhos, ou o filho quer um brinquedo, ou a esposa quer renovar algum item dentro de casa, ou quer fazer uma viagem que é uma coisa mais coletiva, você começa a priorizar. Ou seja, a educação financeira não é tirar o prazer de nós consumirmos, muito pelo contrário, é nos orientar a alocar esses recursos dos nossos 10%, que a Miriam colocou bem, dos nossos 20%, cada família vai adotar o seu padrão. De acordo Mas com as primeiro, que é possibilidades. importante, e a Miriam cita bem, primeiro nós temos que nos pagar. E aí, como eu me pago? Eu estabelecendo nossos sonhos, quanto eles custam, em quanto tempo eu quero realizar, no curto, no médio e no longo prazo, porque aí tem um outro lado, né? Aí eu faço o meu orçamento, porque é interessante, as pessoas normalmente fazem um orçamento, quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, se sobrar a gente investe. Não, quanto nós ganhamos, quanto nós separamos para os nossos sonhos, nossos objetivos, o que sobrar eu faço o meu padrão de vida. É inverter um pouco essa equação, e é uma sutileza que quando as pessoas se despertam para isso, aí sim vem todo um trabalho. Porque quando eu falo de curto, médio ou longo prazo, dos meus sonhos, eu tenho que associar também ao meu propósito de investimentos. Porque se eu tenho um sonho de curto, né, eu vou aplicar algo em curto prazo. Se eu tenho um de médio, a rentabilidade e a acumulação, que é uma coisa importante, né? O Brasil, os juros são capitalizados. E quando a gente percebe que esse juros capitalizado ele cresce rapidamente depois de um determinado período, eu estou acumulando mais riqueza. Já começou a dificultar, né? Juros capitalizados já começou a dificultar. É, mas eu só queria a gente resgatar pode duas coisas que você facilitar. falou que eu achei muito interessante, até enfatizar. Uma coisa, primeira coisa da reunião familiar, e eu fiquei imaginando, é até um exercício saudável de negociação, né? Das crianças verem que não dá para fazer tudo, né? Então, a gente vai fazer isso ou aquilo. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Isso é muito interessante. São as escolhas que a família tem que fazer. E faz junto, e nessas faz escolhas tem as pequenas frustrações e assim é a vida, né? Mas é interessante porque não tem frustração, é muito legal. Porque, digamos, são 4 passos. Você tem os seus sonhos, quais são? Meu objetivo, vou pegar a planilha, fazer receita e despesa, ver o que sobra, e aí vamos juntar todo mundo. O negócio é que as pessoas falam, mas não colocam na mesa os números. Então, vamos lá, reuni com meus filhos, com a minha família e botei na mesa. Olha, recebo X, pagamos, nós na família recebemos tanto, pagamos tanto. Olha o que sobra. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer? E começar a fazer essa troca na família.
E é extremamente interessante, porque não tem frustração, todo mundo colabora, todo mundo dá ideia. Então, o que a gente precisa é mudar. Então, às vezes, aquela pessoa que recebe o dinheiro gosta de dizer, não, olha, não dá para comprar isso, só dá para fazer isso. Digo, não diz o que dá. Leva para a mesa, coloca a família ali, diz, família, temos isso aqui. O que a gente pode fazer? E aí os filhos dão sugestão e se comprometem. Então, aquele adolescente que a gente achava rebelde, ele muda. Ele passa a ser um ator ali importantíssimo. Agora, ele não vai deixar você falhar, né? Então, por exemplo, se é seu filho, vai cobrar de você porque ele é seu parceiro. Então, o legal de você envolver a família é de você ter esse comprometimento e todo mundo feliz, muito né? Muito legal, então... muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas antes eu queria só resgatar outra coisa que você falou que eu achei muito interessante também, que é essa mudançazinha, né? Quer dizer, você separa isso, pagar as contas, separar para os meus sonhos, né? E depois ver qual o padrão de vida que você pode ter. Porque às vezes a gente gasta realmente com bobagem, com padrão de vida elevado e tal, e fica aquele eterno gostinho de, eu podia fazer aquilo outro, né? É muito interessante, é uma mudança muito interessante. Vamos fazer uma paradinha agora, é rápido o intervalo, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação falando sobre educação financeira. Comigo aqui no estúdio estão o consultor financeiro Adenias Gonçalves Filho e a professora Miriam Lund, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Miriam, a gente acabou não falando muito sobre o filme Wall Street, essa ganância do mercado financeiro. Não, é legal porque a educação financeira, ela muda um pouco esse esquema. Vamos lá. O Brasil é diferente de outros países, então... o que acontece? O que move você a ter dinheiro ou a guardar dinheiro? O que move é a importância de você ganhar acima da inflação. Por que se aplica dinheiro? Porque eu quero, pelo menos, que o meu dinheiro dê para eu viver, ou que eu tenha o mesmo poder de compra a vida toda e não perca esse poder de compra. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, a taxa aqui é muito alta. Então, por exemplo, aqui a taxa de juros no Brasil... 14%, é o que você ganha aplicando o seu dinheiro. Já a inflação é 9%. Nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos a inflação vai de 0, 1,5, meio, 1,5 e a taxa de juros é 0,25. Então as pessoas lá são muito mais voltadas para o risco, para a bolsa, muito mais do que especulação no Brasil, que ele fala, a especulação que ele fala, tudo isso. Por quê? Porque lá as pessoas têm que correr atrás para conseguir que o dinheiro dele dê para ele comprar as coisas no decorrer da vida. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem a possibilidade de poder investir o dinheiro de forma conservadora e ganhar muito. Agora, o que muda? O dinheiro não cai do céu, nem é rápido. O que a gente precisa ter é o quê? É persistência, porque se eu começo cedo a aplicar, eu vou chegar lá com muito dinheiro. Então, as pessoas às vezes me perguntam, Miriam, vou botar na bolsa, a bolsa está muito barata. Eu digo, olha, a bolsa é uma aposta, você tem que ter objetivos, você pode investir na bolsa sim, mas com que objetivo e aonde você quer chegar. E depois não é só isso, né? Você tem que acompanhar, né, Denise? Porque para muita gente é difícil lidar com o dinheiro, acompanhar o dinheiro, investimento, ainda é um certo tabu às vezes. O que eu uso dizer sobre dois aspectos, né? Quando se fala em finanças, nós estamos falando em comportamento, né? É que a grande maioria do brasileiro, hoje em dia, eles terceirizam a sua vida financeira. Né? O que você quer dizer com isso? Eu terceirizo, as pessoas terceirizam a sua vida financeira quando trabalham com o dinheiro dos outros, quando as pessoas estão endividadas, quando as pessoas pagam juros, quando não pagam o seu cartão de crédito em dia, quando excedem até os limites do cheque especial, ou seja, as pessoas não fazem conta quantos anos a mais ou quantas horas a mais na vida dela ela tem que trabalhar para pagar esses juros. Quando as pessoas começam a ter essa disciplina, essa consciência de como utilizar melhor esses recursos, né, com o seu recurso próprio, você começa a obter vantagens no que a Miriam colocou, utilizar o benefício dos juros, né, no Brasil, a seu favor. A grande maioria... E não contra você. E não contra. A grande maioria, infelizmente, né, acaba usando essa estratégia errada, porque paga uma conta muito cara quando se compra parcelado.
E aí tem uma questão que eu levanto como para as pessoas refletirem, que se estar endividado é um problema ou não é um problema. A grande maioria acha que estar endividado é um problema. A gente quer logo pagar a dívida. E eu digo que não é um problema. Né? Depende. Porque se você tomou esse dinheiro de uma forma estratégica, com consciência, com disciplina, não é um problema, porque você colocou no teu orçamento, você planejou, você estabeleceu quais são os seus objetivos, você está priorizando os seus gastos. E hoje, nesses objetivos que eu atendo as pessoas, o grande sonho da maioria da população é sair das dívidas. Então, quando nós passamos a priorizar os nossos recursos e nos nossos objetivos, fica mais fácil, se torna mais leve. Porque a grande questão hoje do endividamento está se tornando um problema de saúde pública. Porque as pessoas estão faltando no trabalho, estão tomando tarja preta, estão se afastando, baixa produtividade, então tem um impacto muito negativo e que ainda os empresários não fizeram conta disso, a sociedade não fez conta disso, né? Então, eu fiz trabalhos, especialmente no setor público, onde eu apresento essa questão de que o equilíbrio, o estresse financeiro está levando a uma baixa produtividade, as pessoas estão se desunindo. Então, o trabalho da educação financeira é para unir exatamente uma outra visão de que a gente pode, com um pouquinho de disciplina, com um pouquinho de perseverança, né, e equilíbrio, você organizar a sua vida de uma forma muito simples. Então, eu volto a dizer que estar endividado não é um problema. O problema é as pessoas não saber sair das dívidas. Não saber isso. Bom, a gente vai continuar falando agora de comportamento, né? E para isso, vamos ver um vídeo com depoimentos de consumidores. Vamos dar uma olhada? Por favor, o que faz você feliz? O amor. Os depoimentos foram colhidos pela reportagem do programa A Cidade na Era do Consumo, da série Cidade Inteligente, produzida pela Multirio. O programa, na íntegra, está disponível no portal da Multirio, na videoteca. Você compra muita roupa e sapato? Compro. Porque todos os dias? Sim, sempre quando eu quero. Podia ser feliz até com uma calça jeans e uma camiseta. Agora que eu tomei consciência disso, que naquilo não me trouxe felicidade, muito pelo contrário, me trouxe muita infelicidade, dívidas, tá entendendo? Fiquei devendo, fui para SPC à toa. Me controlo para não gastar com coisas fúteis e economizar para bens melhores ou maiores. Como que é? Um apartamento próprio e um bom carro. Passear um pouco de avião. Televisão, rádio, o maior que tiver na minha casa. Sofá bem espaçoso, uma sala de cinema. Ah, tá bom. Uma TV de 47 polegadas, com todos os recursos que ela puder ter. Esse celular que você tem, você conhece todas as funções dele? Conheço. Conheço todas as funções. Alguma vez na vida você já contraiu uma dívida por causa de consumo? Não, não. Eu me preocupo nisso. Muitas dívidas com roupa e sapato. Eu vou comprando, depois me arrependo, mas é consumismo. Isso chega a ser uma doença, né? Minha irmã, ela compra no cartão, compra no cheque, compra no dinheiro e nunca consegue pagar tudo. Tem muitas amigas que continuam fazendo a mesma coisa, comprando sem parar. Tudo que elas veem, elas compram. Ontem mesmo encontrei uma, ela acabou de receber o pagamento, estourou tudo numa loja, depois falou pra mim, o que eu fiz? Eu falei, não sei, agora você come a roupa, tá entendendo? Você usa seu cartão de crédito sem pensar? Sem pensar, não. Eu uso meu cartão de crédito pro essencial. O que é mais importante, ser ou ter? Os dois. Vale muito mais a pena ser do que ter. Eu acho que o que a gente é por dentro vale muito mais a pena do que é por fora. Acho que ser, né? Ter. Você tem, despreza amanhã. Eu sou uma pessoa de 63 anos. Sou feliz dentro do possível. Tenho mais do que mereço. Eu tô aqui nesse momento te dando alegria. E alguém vai rir disso tudo que eu tô falando aqui também. Tô fazendo alguém feliz do outro lado. Isso é verdade. Pelo menos 3 aqui já deram risada. É verdade. Agora, teve uma moça lá que falou uma frase muito importante. Consumismo chega a ser uma doença. Chega, não é? É a oniomania, né? É uma mania. Oniomania é o nome dessa doença. É a pessoa que não consegue refrear o consumo. Então, ela vê as coisas e não consegue parar. Então, ela precisa de um tratamento. Da mesma forma que existe para bebida, para tudo existe também no consumo. É uma forma de você descarregar. Qual que é a dica, né? É quando você for comprar um produto, fazer uma perguntinha muito simples, do eu quero ou eu preciso. Se eu preciso, a gente entra na questão dos sonhos, ok? Né? Ok, vou planejar, vou saber quanto custa, em quanto tempo eu vou precisar economizar, bacana. Agora, se eu entro naquela ideia do eu quero, também não tem nenhum problema.
Mas você tem que fazer mais uma perguntinha para você, e se você conseguir responder essa pergunta de forma afirmativa, você vai em frente, né? Que é o seguinte: em que comprar mais uma bolsa, como a menina colocou, mais um sapato, mais um vestido novo, melhora a minha qualidade de vida? Se eu conseguir responder que melhora a minha qualidade de vida, eu vou em frente. Mas, olha, a minha experiência mostra que não melhora. Não, né? Melhora o emocional, o ego, tal, pode... o meu sentido de inclusão social, para reduzir o meu bullying social, isso melhora. Mas se a gente está num processo de conscientização e quer sair das dívidas como um sonho, como um propósito, é fazer essa perguntinha. Até nem só sair das dívidas, né? É um exercício saudável para o seu dia a dia. Saudável. Como um todo. E, agora, eu acho que tem um passo um pouquinho antes, porque... o que acontece? Tem um livro que eu acho que é fantástico, chama Rápido e Devagar. Então, e que ele fala do funcionamento da nossa cabeça. Então, o que acontece? Às vezes a gente olha assim, parece que é tudo fácil, eu não consigo fazer. Isso gera uma frustração. Então, é muito importante, primeiro, a gente saber como é que funciona o cérebro. E hoje, todo o Prêmio Nobel de Economia, tudo que está saindo de mais recente, mostra que não é... às vezes, só a gente querer, a gente entender o que está por trás. Exemplo, o lado direito da gente, do cérebro, é o da emoção. E faz com que a gente, olha, a vitrine queira comprar, faz com que a gente se agite. E o lado 2 é o da razão, e ele é lento. Então, o que acontece? Existem várias armadilhas. O outro chega primeiro, né? O lado direito chega primeiro. O lado direito chega primeiro. Como existem milhões de armadilhas plantadas aí, por quê? Porque a mídia estuda comportamento consumidor, todo mundo está estudando. A gente não passou por isso na escola. E aí a gente cai na armadilha. O que é cair na armadilha? Ou seja, eu deixo que o meu lado direito do cérebro, que é rápido, atua. Aí eu vou e compro coisas que eu não preciso, compro coisas que eu me arrependo quando eu chego em casa. Então... Qual é a dica para fugir disso? Para fugir disso é não comprar na hora nada que não esteja planejado. Essa é a primeira dica. Não faça. Não planejou, não faça. Porque se você der tempo para a razão pensar, você não compra. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Infelizmente, o tempo está acabando. Eu queria falar sobre a escola agora, né? A gente já conversou, você falou sobre o seu projeto que você levou para os professores. Como é que a escola pode contribuir para essa educação financeira? Cursos ou a maneira de lidar com a compra do lanche, por exemplo? É enquadrar, na verdade, muitas escolas hoje, até no próprio setor público, já estão experienciando metodologias de educação financeira. Dentro dessa estratégia nacional de educação financeira, o governo federal ele vem, junto com os estados e acho que até municípios, já estão fazendo, introduzindo gradualmente a educação financeira, treinando e capacitando os professores para que eles levem as crianças, no projeto que eu desenvolvi aqui no Rio, esse projeto ele abrange desde o ensino infantil até o ensino médio. Então, onde os professores exercitam isso e põem em prática junto com as crianças. E aí tem oficinas que são feitas, tem palestras, tem trabalhos que são feitos de pesquisa exatamente para estimular a criança na linha do não consumo, ou seja, do consumo consciente, né, e uso consciente do dinheiro, que nós estamos falando de comportamento. Então, a escola ela tem um papel fundamental e é muito importante, né? Quando se fala em educação financeira na escola, tem que estar alinhado com o comportamento que os pais têm em casa, porque se não tiver uma congruência desse processo, a criança vai sentir uma frustração, poxa, eu aprendo isso, mas em casa meu pai e minha mãe são consumistas e, enfim, não Agora, muitas vezes a própria criança leva a mudança de comportamento. Né, ela muda, porque o que acontece? À medida que você começa a introduzir esse processo de educação e começa a mostrar que cada uma pessoa responde de formas diferentes, eu tenho... que entender, a educação, ela trabalha aquele lado que é de lento. Então, como trabalha esse sistema 2, como diz no livro Rápido e Devagar, que ele é muito, digamos, ele responde muito lentamente, então você consegue mudar o comportamento, porque o comportamento é um processo também, né? Então, e à medida que você se autoconhece, que você conhece as armadilhas que estão aí dispostas, você diz, espera aí, isso não é armadilha? Espera aí, isso aí não dá? Então, esse cérebro começa a andar mais rápido, então... você consegue fazer com que ele ande mais rápido um pouco, sim, você desperta ele.
E isso é que é importante dentro da educação financeira, começar desde cedo, né? E começar nas escolas. Maravilha. Né? Miriam, Denise, muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria só Infelizmente, fechar que a gente está com um programa Viva Plenamente no site. É um site que é interativo e educação financeira e investimentos popular. Então, muito bacana. É isso aí. Muito bacana. Muito obrigada, gente. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!